Se desejamos seguir a Cristo de perto, não podemos escolher uma vida fácil e tranquila. Devemos escolher uma vida exigente, mas cheia de alegria. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Tudo bem? Amanhã que Deus tem providenciado para todos nós, com alegria, viu? Que o dia de hoje seja repleto de paz e de alegria. Estamos iniciando mais um Momento de Fé pelas ondas da 92 Grande FM, no qual você digitando pode entrar pelo Facebook e o YouTube e participar conosco ao vivo. Meu muito obrigado à tua audiência. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, Deus sempre tem algo de bom para todos nós, né? E eu leio hoje do Evangelho de São Mateus, do capítulo 9, do versículo 9 a 15. Indo adiante, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Este, levantando-se, o seguiu. Aconteceu que, estando ele na casa, vieram muitos publicanos e pecadores e se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isto, perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Ele, ao ouvir o que diziam, respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide, pois, e aprendei o que significa: misericórdia é o que eu quero, e não sacrifício. Com efeito, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Por esse tempo vieram procurá-lo os discípulos de João com esta pergunta: por que razão nós e os fariseus jejuamos, enquanto os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhe: por acaso podem os amigos do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão quando o noivo lhes será tirado, então sim jejuarão. Palavra da salvação. Essa convocação de Mateus é impressionante, porque Mateus era odiado por todo, porque ele é coletor, ele era cobrador de impostos, trabalhava num posto, cobrando impostos. E já pensou a situação de Israel sendo sugado por Roma, né? Pelos impostos e uma série de coisas, o ódio que eles tinham desses homens. E Jesus, mas olha como Jesus é corajoso, vai até a casa dele, junta aquela cambada, né, odiada por Israel, e o pior, faz uma festa. E os bons, né, o santo, começa a criticá-lo. Lembra que quando Jesus disse àqueles dois jovens, os filhos, um vai, o outro diz, não vou, e foi, então. O outro diz sim, mas não foi. Esses são os que dizem sim, mas não foi. É o que estão acusando e condenando Jesus. E Jesus dá uma resposta bastante importante, bem contundente. Eu vim não para os sãos, eu vim para os doentes. É eles que precisam de médico. Queridos irmãos, Paulo assume uma postura interessante quando ele diz: eu me fiz para ganhar, um deles para ganhar eles. Quer dizer, Paulo se misturou na massa e não é que ele se contaminou com a massa, pelo contrário, ele contaminou a massa com o nome santo de Jesus. Isso deve ser a nossa postura. Eu falava aqui com o nosso amigo Éder, que certa vez eu fiz um trabalho, fui encarregado de fazer um trabalho de visita ao prostíbulo, que ninguém quer. E eu encontrei lá tanto respeito e tanta dor no coração daquelas mulheres, que eu acabei olhando para elas com o olhar do próprio Cristo,
amando. Eu entendi esta palavra de Cristo fazendo experiência. E vi por que Cristo amou aquelas prostitutas que o procurou. E Ele a perdoou e tornou-a e fez elas santas mulheres. Porque Ele entendeu o sofrimento no coração daquelas pessoas, explorada pelos próprios homens e jogada num recanto e considerada, além do abuso sexual com elas eram excomungadas, jogadas para fora da sociedade, não era aceita. E foi lá que Jesus realizou grandes milagres. E eu também percebi, queridos irmãos, no coração daquelas coitadas, o sofrimento, a dor de ser rejeitada, de ser abusada, de ser usada como o objeto de prazer. Quando, na verdade, elas deveriam ser respeitadas, porque elas têm o dom da maternidade que é próprio de Deus Pai. E isto custa caro, custou a cruz de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, que Ele mesmo nos dê esta alegria de vivermos com Ele. Quero desejar a você muita paz, irmãos. Muitas vezes eu falo palavras duras, fortes, mas é Deus que propõe através da sua palavra. Nós devemos nos salvar, irmãos. O mundo está nos arrastando para um comportamento fora do contexto moral e cristão. Não é bom. Rezemos pelas nossas autoridades que estão sem saber o que fazer, para que Deus providencie o Espírito Santo, dando a eles discernimento para governar com a justiça divina. Que a paz do menino Jesus habite nos vossos lares, viu? Um abraço de coração para todos vocês. Que Maria Santíssima, aquela que viveu 100% da palavra de Deus, possa também vos ajudar a entender o Filho dela. Fiquem com Deus, meu abraço, e que o próximo programa estaremos juntos novamente. Bom dia, obrigado, Éder Joffre.